Fala galerinha, tudo bem? Aqui é a Evelina do canal da Recrear Festas, estou muito feliz de falar com vocês de novo. Bom, e esse vídeo é um vídeo mais descontraído, é um vídeo para falar um pouco sobre como que eu pude adquirir a minha experiência com o brincar. Faz algum tempo, mais ou menos, uma pessoa me procurou para eu falar um pouco mais sobre isso e sobre quais foram as experiências que eu tive, o que que eu li, o que que eu estudei para poder ter as experiências que eu tenho relacionadas ao brincar. É uma coisa, inclusive, recorrente, acontece bastante. As pessoas me procuram bastante para perguntar sobre isso. E quando eu respondo para elas essa questão, elas estão sempre, como é que eu vou dizer? A resposta é um pouco inesperada, mas claramente é isso. Eu tenho, ao longo desses anos, com o trabalho com a Recrear, dado muitos cursos de brincante para profissionais de diversas áreas, de diversas idades, diversas quantidades de conhecimento. E eu tenho lidado muito com uma questão que às vezes tem uma pessoa que pensou algo, ou que escreveu sobre uma técnica, ou que escreveu sobre algo relacionado àquilo que eu tô aprofundando, mas eu não li sobre o trabalho dessa pessoa e fatalmente quando eu começo a falar eu acabo caindo aí numa descrição similar a essa pessoa. Quando isso acontece eu faço anotações para eu poder conhecer a pessoa, para eu poder entender o que que ela fez, qual é a linha de raciocínio dela, para ver onde que está casando aquilo que eu estou trazendo com aquilo que ela conhece, e que é uma coisa também inusitada. Então as pessoas ficam um pouco chocadas quando eu falo, não conhecia esse, como que eu vou dizer, esse intelectual da área que afirmou esse tipo de coisa. Isso é algo que eu adquiri empiricamente. E quando eu falo de empiricamente, é porque o meu conhecimento na área do brincar, eu diria que 70% dele foi com a prática, foi estando dentro dos territórios de brincar e aprendendo com as crianças, com as brincadeiras, com a estrutura num todo. E a partir disso, aí eu fui observando os aprendizados. Por exemplo, como é que foi que eu me dei conta, né? É algo que eu falo no meu curso de brincantes, inclusive, de que a melhor forma de conversar com as crianças é quando você está na altura delas. Bom, primeiro, eu acho que muitas pessoas gostam quando a gente fala olho no olho, não gostam de pessoas que desviam o olhar, ou até te incomoda muito se a pessoa ficar te olhando nitidamente, ela nem piscar, ou ela nem, enfim. Essas coisas incomodam a gente, porque eu falo que, na verdade, é como se as pessoas estivessem olhando dentro da janela da nossa alma. Então, quando você quer ser verdadeiro com essa pessoa e você quer conhecer alguém profundamente, acho que uma das primeiras coisas que você faz é olhar profundamente nos olhos dela para você tentar sentir o máximo de verdade. E não é diferente com as crianças. Então, a criança, quando ela está conversando com você, ela também vai olhar na janela da sua alma para ela saber se aquilo que você está falando, se é sério, se não é sério, se tem alguma relevância, como ela vai entender isso. E como é que ela vai olhar dentro da janela da sua alma se você não está na mesma altura que ela? É claro que eu não pensei em toda essa filosofia quando eu decidi que eu tomaria essa postura para me comunicar a partir dali com as crianças, né? Eu observei que parecia fazer muito sentido, eu comecei a praticar e vi que estava me dando muito melhor resultado do que quando eu me direcionava para as crianças de uma forma que, historicamente, eu posso dizer que é algo mais autoritário. Se você parar para reparar, ao longo da nossa história, quando você vai à missa, quando você vai ao show de uma pessoa famosa, quando você vai escutar algum político, quando você vai, enfim, vários cenários, você encontra pelo menos dois níveis de solo. O nível onde está essa pessoa, esses exemplos que eu citei, e o nível onde você está. Em alguma dessas situações, chamada de palanque, de palco, de tablado, enfim, tem uma série de nomes para ser dado para isso. Mas em geral é porque nessas situações você está de pé, pode ser que você esteja sentado também, por exemplo, numa sala de aula, mas você meio que precisa não, você não pode estar na altura, precisa não, perdão, você não pode estar na altura daquela pessoa que supostamente representa algo, que tem um conteúdo a mais que você, que tem algo para te ensinar, que tem algo para passar para você. Isso
como que eu vou dizer, uma cultura que é construída dentro da gente de forma muito silenciosa e desde a nossa infância. Os pais, quando eles vêm conversar conosco, em geral, o pai, principalmente quando ele vai dar uma bronca, ele não senta ao teu lado e dá uma bronca, ele fala do lugar dele. E o lugar dele é um lugar muito alto para a criança. Eu não sei se você já fez o exercício, por exemplo, de se ajoelhar no chão, que se você não for uma pessoa muito alta, for uma pessoa mediana, por exemplo, eu tenho 1,61 m. Quando eu me ajoelho no chão, eu fico mais ou menos na altura de uma criança de 4 anos, mais ou menos. Se você for muito mais alto do que eu, e você for aí uma pessoa mediana, que eu não sou uma pessoa mediana, eu sou mais baixa, né? Eu tenho, assim, estatura ok para mulheres brasileiras, mas pensando em homens, os homens ainda são mais altos, e os brasileiros até. Então, se você se ajoelha no chão, você começa a ter a percepção do que é a criança no pequeno mundo dela, vendo todas as coisas do mundo adulto. Então, quando o pai, ele tá de pé e ele passa alguma instrução, alguma bronca, alguma coisa do lugar dele de universo adulto, de alguma certa forma opressor para a criança. Isso tá na linguagem, na forma de fazer. Então, o que acontece? Essa linguagem é uma linguagem que a gente leva, que é estrutural, que é da nossa sociedade, como eu falei em alguns exemplos aqui, né? E que sim, ela demonstra que você está num nível hierárquico diferente da outra pessoa. Se você está num nível hierárquico diferente da outra pessoa, praticamente significa que você tem algo a ensinar e a outra pessoa tem algo a aprender. A gente sabe que, de modo geral, não é só isso, né? Não é tão verticalizado. Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender, pegando qual é a ideia daquilo que eu estou trazendo. Então, quando você se ajoelha ou se abaixa para falar com a criança, olhando na janela da alma dela, você cria uma situação de equidade, onde você cria um diálogo com a criança muito maior, onde ela pode ver aquilo que você está dizendo, ela pode saber quais são os sentimentos que você está emitindo junto com aquela mensagem, e você se propõe a estar no pequeno mundo dela, porque ela não tem nem como se propor a estar no seu grande mundo, porque ela não é grande, ela é pequena. Então, seguindo desse pequeno aprendizado que eu tive, observando algumas situações, eu cheguei numa linha de raciocínio de que eu precisava me colocar num papel de diálogo, de equidade com a criança para conseguir desenvolver melhor o meu diálogo com ela. E isso eu aprendi em campo, eu não li em nenhum lugar. Mas eu acredito que alguém já deva ter escrito sobre isso. Diferente de vários assuntos que alguém já me interrompeu no curso e falou, olha, já falaram sobre isso. Esse não é um assunto que alguém ainda tenha me dito. Mas eu me lembro que não tem muito tempo, um jornalista fez uma reportagem sobre como uma das princesas, eu nem sei se ela, eu acho que na verdade o título dela seria Duquesa, como ela se relacionava com os filhos, que ela se abaixou para falar com o filho, enquanto o príncipe, eles estavam descendo de um avião, enquanto o príncipe estava seguindo ela baixou para poder conversar com o filho e pedir para que ele mudasse a atitude. Olhou nos olhos dele. Então aquilo começou a tomar uma proporção muito maior e as pessoas começaram a perceber que essa atitude que a princesa, duquesa, enfim, seja lá qual for o título que deram a ela, era uma atitude muito bacana. Mas precisou que alguém, num lugar de alta visibilidade, fizesse para que a gente percebesse algo que não a gente, mas para que aquelas pessoas, aquela reportagem que derivou em tantas outras reportagens, começasse a perceber uma coisa que não chega a ser óbvia, mas que se você estiver observando, vai ser possível você aprender. Além disso, tem vários outros aprendizados que eu fui tendo através da prática do brincar. Aprendizados esses que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas que basicamente o que eu tento passar para os profissionais que trabalham comigo e para as pessoas que fazem o meu curso é que elas precisam observar mais. Elas precisam olhar os olhos e ver, porque as coisas elas estão acontecendo ao nosso redor. É possível a gente entender o universo da criança, porque é todo um universo. A gente sabe que as coisas, por mais que a gente sempre afirme que as coisas não têm uma separação ou nada do tipo, se você olhar para a maçaneta da sua porta, você vai ver que ela foi feita por uma pessoa adulta e não para uma criança. Então você imagina como na verdade você não precisa imaginar, você já foi criança. Você só precisa se lembrar
como era estar nesse mundo adulto, viver nesse mundo adulto, com todos os desafios que tem o mundo adulto que não vai se transformar para uma criança. Esses aprendizados que eu fui tendo, eles foram muito bacanas para poder fortalecer dentro de mim também uma coisa que eu acho muito importante. Quando eu percebi que eu não tinha desejo de cursar pedagogia, eu tive muito medo de não ser capaz de aprender todos os conteúdos que eu achava necessário para fazer um trabalho bacana, para lidar com um universo que eu sou apaixonada, que é o universo infantil. E eu tive tanto medo disso que eu duvidei que eu fosse capaz. Eu comecei a atuar mais para poder ter mais uma prova de que não ia dar certo. E atuando foi que eu pude aprender que aquilo estava tão dentro de mim que por mais que eu não que eu tentasse me afastar ou fugir, aquilo fazia muito sentido para mim. Estar ali dentro do território de brincar, compartilhando aquele momento com as crianças, era algo que me dava uma sensação de completude. E é com essa sensação de completude que eu vou para todos os meus espaços de brincar e que eu abro os meus olhos para poder aprender sempre coisas novas. Então, a pergunta que essa pessoa me fez e que outras pessoas já me fizeram, e que normalmente eu respondo com: olha, o brincar, nada melhor para você aprender sobre o brincar do que você praticá-lo. Você brincar, você estar entre as crianças ou entre os adultos, porque adulto também brinca. E você se propor a estar naquele espaço de mente aberta e que você observe. Isso já traz muito aprendizado. Essas experiências são muito importantes. Mas também uma boa leitura, um conhecimento teórico sobre diversos assuntos também é muito importante. 30% do meu conhecimento sobre brincar hoje é pautado nisso. E aí eu vou construindo, unindo essas duas coisas e levando elas para frente. Então, a resposta que eu poderia dar para essas pessoas é essa, de que a prática do brincar é uma coisa extremamente importante para você se desenvolver. Acho que não só no brincar, mas em várias situações. Afinal, a gente se forma na universidade com conteúdos teóricos, mas é na prática, quando a gente de fato vai aprender como a gente vai lidar com aquelas situações. Às vezes, na prática, a gente nem vai lidar com tanta coisa que a gente viu na universidade, mas aquele conhecimento básico que você recebeu, de alguma maneira, ele vai te ajudar a prosperar, de uma maneira que às vezes você nem sabe. Então, o que eu indicaria? A princípio, eu indicaria que você brincasse mais, se propusesse mais, que você começasse a pensar por trás do que são as brincadeiras, como elas são estruturadas. Elas têm regras? Não têm regras? Como as crianças se sentem com as regras das brincadeiras? Por que as regras existem dentro das brincadeiras? Quais são as brincadeiras que eu deveria propor para essa idade, para outra idade? Como que essas crianças se sentem fazendo isso? Observe tudo isso e já vai ser um grande caminho de aprendizado. E outro aprendizado muito bacana é você, sim, fazer leitura sobre o brincar, de você entender perspectivas diferentes sobre essa questão e evoluindo todas essas ideias. Hoje eu não vou indicar nenhum livro que você precise ler, mas eu vou indicar um estudo próprio. A próxima vez que você encontrar um grupo de crianças, sente-se próxima delas e observe como que é a interação dessas crianças. Observa o micro-universo que acontece ali dentro daquele território de brincar. Depois que você fizer todas as suas anotações e puder perceber como é isso, volta aqui e me conta o que você achou e quais foram as percepções que você teve, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Nos próximos vídeos eu quero trazer mais conteúdo, falando sobre brincar, falando de aprendizados que eu tive, falando como eu uso a minha prática. Eu espero que você comente aqui pra mim quais foram essas vivências que você teve de brincar e como você se sentiu nesse papel de observador, se você aguentou e você não foi brincar junto. Curte esse vídeo, compartilha com pessoas que você acha que se interessem por esse tema. E se você gostou desse vídeo, quer ver os próximos, toca o sininho aí embaixo, que aí você vai receber aviso dizendo que tem um novo vídeo no meu canal, tá bom? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.